Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, KID e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá, sejam muito bem-vindos aqui aos nossos Dream Talks. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e hoje tenho o prazer de ter comigo aqui a Maria João Tarouca. Ela, bem, por onde é que eu vou começar? Tanta coisa. A Maria João nasceu na Covilhã. Há 16 anos que partilha o mundo com a sua cara metade e hoje que bom também mãe do Bernardo, não é? Com quem adora brincar e praticar desporto pela manhã, nadar, andar de bicicleta, enfim, muita coisa. Vive em Oeiras, aqui pertinho de mim. E profissionalmente ela dedica-se a ajudar pessoas que estão insatisfeitas no trabalho a viverem com mais realização profissional através de acompanhamento de processos de coaching individuais e programas de grupo, que sei que há aí muita coisa a acontecer. Verdade. Também tem um podcast, que é Mas afinal, o que é que tu fazes agora? A verdade é que a Maria João, por ter passado por várias situações similares, não é? Sabe muito bem as dores e como pode realmente acompanhar estas pessoas e ajudá-las. E eu achei que era importantíssimo ter-te aqui, Maria João, porque também sei que esta parte profissional é ela também que muitas das vezes vai influenciar aqui nas nossas relações familiares, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, não é? Com os nossos filhos e por aí vai. Por isso, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito este convite. É muito bom estar aqui à conversa contigo. Que bom, Inês, que bom. Olha, gostei muito da tua apresentação. Obrigada eu. Gosto muito de conversar contigo e, portanto, aceitei com todo o gosto este convite. Acho que vamos passar aqui um bom bocadinho as duas na conversa. E espero que seja também útil para quem nos possa ouvir, não é? Exatamente, exatamente. Então, primeiro de tudo, queria te perguntar um bocadinho também da tua experiência, não é? E como Uhum. é que isso realmente pode aqui ajudar depois outras pessoas que profissionalmente também não se sintam satisfeitas ou que há algo que nem sabem às vezes o que é, que não está bem, não é? E como Sim, é que nós, porque eu acho que antes de termos consciência começa muito por aí, não é? Há algo que não está bem e eu não sei o que é que é. Então, sim. como é que isso surge? Como é que tu sentes que isso também surge, não é? Olha, quando dizes começar pela minha experiência, é a minha experiência pessoal, não no Sim, sentido de sim. profissional da companhia. Ok. Olha, bem, eu comecei logo quando eu era miúda, sabes, aquela pergunta clássica de o que é que tu queres ser quando fores grande? Exato. Eu lembro-me que quando eu era muito, muito miúda eu tinha uma resposta para isto, que era uma resposta muito inusitada, que era que eu dizia, quero ser domadora de golfinhos. Porquê que eu dizia que queria ser domadora de golfinhos? Porque todos os anos nós íamos passar férias ao Algarve e íamos muitas vezes ao Zumarino. Sim. E eu via aqueles golfinhos e a malta que andava lá com eles a nadar e a brincar com eles, e eu achava aquilo maravilhoso. Então a minha interpretação foi ser domadora de golfinhos, repara. Sabes que é Mas. engraçado que uma das minhas filhas diz isso, portanto, vamos lá ver o que é que Ai, que espera. giro! Ai, que giro, que engraçado. Olha, não sabia que havia mais alguém a querer ser Que giro. domadora de golfinhos. Hoje em dia eu consegui perceber que se calhar tinha a ver com a água, que é um ambiente que me encanta, que eu adoro imenso, gosto muito de nadar, gosto muito de estar na água, não é? Então talvez possa ter sido essa a atração, além dos bichinhos que são maravilhosos também. Exato, exato. Pronto. Então imaginar-me todos os dias ali a mergulhar com eles devia ser uma coisa gira enquanto criança. Mas a verdade é que pá, quando comecei a crescer tive montes de colegas à minha volta saber exatamente, eu quero ser gestor, eu quero ser biólogo, eu quero ser não sei o quê, e eu não fazia ideia do que é que eu queria ser até ao momento de ir para a faculdade, eu não fazia ideia. E eu recordo-me até, eu na altura fazia parte de um grupo de teatro amador, Que giro. sim, Não sabia, não conhecia essa tua vertente, olha, não. é uma coisa que eu gosto muito, já há uns anos que não faço teatro, mas olha, digo-te, tenho o objetivo de me vir a tornar uma palhaça de hospital. Olha, que Portanto, giro, ficas a sim. saber também. Sim, sim, sim. Boa, boa, que bom. E então, lembro-me de.
num intervalo do teatro, nós estarmos todos a falar e estávamos muito próximos já dos exames nacionais e a malta a dizer, eu vou candidatar-me para a escola não sei quê, eu vou-me candidatar para a faculdade não sei quantos, eu tenho que ir fazer os pré-requisitos para... E estava tudo a falar, eu não fazia ideia do que é que queria. E uma das nossas orientadoras de teatro perguntou-me e disse, olha, não sei. E depois lembrei-me, olha, há uma coisa que se calhar ela começou a fazer perguntas, olha, um bocadinho à laia de coach, não é? Começou a fazer algumas perguntas, o que é que tu gostas e não sei o quê. E eu lembrei-me, olha, uma coisa que eu acho piada nos últimos tempos é aromoterapia. Eu tinha um Giro. olfato incrível, Inês. Eu entrava num sítio e sabia quem é que lá estava pelo cheiro, sabes? Impressionante, sim. Sim, tinha um olfato. Depois comecei a fumar e estraguei tudo. Já não fumo há Hum, muitos anos, mas na pronto. altura, pronto, deu cabo do meu Sim. olfato. E então, comecei a ficar encantada com os cheiros. E há um dia qualquer que eu vou, olha, vou aos Correios fazer um recado qualquer ao meu pai e vejo um livro que falava sobre aromas. Eu disse, giro, deixa cá ver. E comecei a folhear, decidi comprar um livro e foi o meu primeiro livro de aromaterapia. Uau. Não achei. E quando a minha orientadora do teatro me pergunta, disse: olha, eu gosto de cheiros, gosto de aromas, e ela disse: que giro. O meu irmão, ou o meu namorado, já não sei bem, está a fazer um curso superior de medicina tradicional chinesa. E aquilo fez-me: sério? Ai, que engraçado. Eu já tinha ouvido falar Isto numa daquilo altura em que cultura. mal se falava destas Houve, coisas, não na é? Covilhã, na Covilhã, portanto, uma Exato. fase em que era raríssimo as pessoas falarem sobre isto Sim, e no sim, sim, interior sim. do país muito menos, não é? E quando ela me disse aquilo, Exatamente. ai que giro, eu sempre gostei muito de coisas fora da caixa e tinha família a viver em Macau e tal, e portanto já tinha assim, era um fascínio pelo Oriente. E quando ela me disse aquilo, ok, pode ser giro, comecei a pensar nisso e falei com o meu pai, e o meu pai, que é super racional, mental, analítico, foi fazer uma pesquisa de todos os cursos que havia Uau. na área, nas terapêuticas não convencionais, não é? Sim, TNC sim, hoje em sim. dia. Deixa-me só fazer um parênteses, Maria João, que eu acho Sim. isso fantástico, que é a abertura do teu pai a uma Hum, coisa dessas, porque sim. infelizmente, ainda hoje em dia, à data de hoje, nem sempre há essa abertura para Uhum, algo que possa parecer diferente, quando sim, já nem sequer é, mas pronto. Ainda há sim. muito esta ideia, quer dizer, isto lá está, parece que parou há não sei quantos anos atrás, não é? De que esta estabilidade, o ter o curso X, Y ou Z, que tem que Uhum, se logo ir para a faculdade, que não sei como é. Portanto, deixa-me louvar o teu pai, porque isso é uhum, inédito. Há sim. não sei quantos anos atrás, e como tu dizes, parecendo que não, na Covilhã, que Sim, isso sim, também tem sim. impacto, Faz não é? diferença, faz, Pronto, pela faz. informação, porque hoje em dia é muito mais acessível, mas na altura a informação não era a mesma, incentivar-te e até te ajudar a Uhum, procurar isso. Acho sim. fabuloso, a sério. E olha, o exemplo para muitos pais. Tens toda a razão, tens toda a razão. Ainda que, quer dizer, ele já estava habituado a uma filha fora da caixa, não é? Porque eu fui fora da caixa em muitas coisas e, portanto, nós sempre fomos muito compinchas, muito parceiros, não é? Então, felizmente, ele foi novamente parceiro nesta Que bom. fase de pesquisa, de procura. E como ele é todo virado para as pesquisas e para ter todas as informações antes Tudo de tomar uma organizado. decisão, Uhum. exatamente, é o típico do Excel, das listas. Exato. Pronto. E então deu-me essa ajuda, deu-me assim um calhamaço de um dossiê com tudo impresso, sabes? Bem, Todos os cursos impressionante. impressos. Sim. Olha, tens aqui, vamos ver e tal. Olha, fiz. E então, na altura, percebi que havia várias terapêuticas diferentes. Na altura não se chamavam TNC, estavam Sim, longe, muito longe de ser homologadas. Portanto, claro. quando eu fui falar com de algumas das escolas, a história que me venderam isto foi, Inês, em 2005, 2004, 2005, qualquer coisa assim. Uhum. A ideia que me venderam foi: está quase, quase a lei a sair. Quando acabar o curso, de certeza que já vai ser um curso superior. Portanto, estamos a equiparar este curso a um curso superior, não é? E ainda não estão homologados, mas está quase. Portanto, a lei Sim. saiu, pá, salvo erro,
portanto, estamos em 2023, pá, e 2019, qualquer coisa. Portanto, Sim, vê. tenho ideia disso, que eu lembro-me de acompanhar, até a gente conhece, não é? A Diana Pronto, Pinheiro, sim, e sim, ela sim. estava envolvida nessa Sim, situação pela exatamente, Escola de Medicina exatamente, Tradicional exatamente, Chinesa, e eu sim. lembro-me dela falar do processo, que aquilo, meu Pá, Deus, era assim a eu já loucura. estava, na altura, eu já trabalhava enquanto terapeuta psicocorporal e a malta numa das clínicas onde eu estava, da Cátia Antunes, que foi uma das cabeças também à frente pela naturopatia, não é? Sim. A lei estava a sair e estava toda a gente tipo, vamos ter cédula ou não vamos ter cédula, não é? Sim, Porque depois sim. houve uma data. Mas pronto, isto para dizer que lá vi os cursos todos e decidi, vou fazer um curso então chamado Estudos Avançados de Naturologia. Uma coisa assim muito fora, não Uau, é? Eu sim, não fazia sim. grande ideia do que ia fazer O que é que ali. Não estavas a tinha. meter? Olha, eu comecei a imaginar, giro, dar consultas, via-me, sim, nesse registro, pode ser, dar consultas e tal. Uma coisa eu sabia, eu sempre gostei muito da área alimentar e sempre Uhum. acreditei muito no. Vou dizer assim uma linguagem mais leve, do poder curativo dos alimentos, ou Sim, seja, sim, na, sim. na, na- naquilo que os alimentos podem fazer por ti, não é? Sim, sim. A O tal impacto farmácia que a interna, não alimentação. é? A tal farmácia interna. Exatamente, a farmácia Uhum. interna, exatamente. E, portanto, aquilo tinha uma parte também bastante virada para a alimentação, pensei, pode ser giro. Ok. Ainda assim, decidi candidatar-me na mesma, pelo processo normal às faculdades, não é? Às universidades, caso aquilo não desse por alguma razão. E curiosamente entrei, já não sei se foi em nutrição ou dietética, numa universidade Certo. qualquer, acho que foi em Coimbra, já não me lembro muito bem, na verdade. Mas acabei por decidir fazer a naturopatia. O que é que aconteceu? Passado uns meses, o meu lado científico começou a questionar muitas das coisas que estavam a acontecer ali. Uhum. Do meu lado, assim, racional e tal, começou a acontecer. Então, voltei à estaca zero. Pensei, ok, se calhar não é por aqui. Sim, Apesar de tentar ser bem sucedida no curso e tal, pensei, não sei bem, sim, porque há sim. aqui coisas que eu não sei bem se acredito ou Não te não. Quando eu faço identificavas tanto, perguntas, sim. sim, quando eu faço perguntas não me sabem dar as respostas exatas, e isto é Uhum, estranho para uhum. mim, então foi desconfortável, decidi sair. Pá, e aí saí e caí, tipo, e agora o que é que eu faço, não é? Já tinha Sim. saído de casa, tinha vindo para Lisboa, agora vou ter que voltar para casa, não faço ideia o que é que quero fazer. Mais uma vez entrou o meu pai, assim, estilo salvador da pátria, e disse: Olha, encontrei um instituto, não sei quê, em Lisboa, que é especialista em fazer exames psicológicos para perceber o que é que as pessoas têm em termos de vocação e o que é interessante Uhum. tu fazeres profissionalmente. Eu disse: Ok, alguém que me dê estas respostas, porque eu não as tenho, não é? Então, lá fui eu. Isto não, nós estamos sempre à espera que nos digam, não é? Que é sempre muito mais Exatamente, fácil. exatamente. Repara, ó Inês, mais ainda quando somos jovenzinhos, não é? Porque Completamente. fomos programados para isso, não é? Para nos Infelizmente. darem as respostas externas, E para não. continuamos a ser, mas pronto, nem vamos Pronto, entrar por aí, sim. ok. Exato. E então, assim fui para Lisboa, tive vários dias de entrevistas e de testes e não sei o quê, e no final. Por acaso encontrei esses relatórios há pouco tempo, A passado não sei sério, que quantos anos, giro. foi muito giro, agora enquanto profissional de coaching de realização profissional, não é? Foi giro olhar para aquilo. E então no final os resultados foram qualquer coisa de, ok, então tu gostas muito de pessoas, gostas muito de falar, curioso, verdade? E tens uma parte muito grande também de gestão, de racionalidade, de atingir objetivos e tal. Portanto, se calhar era interessante ir para a gestão de recursos humanos. E eu nunca tinha ouvido falar de gestão de recursos humanos na vida, não fazia ideia. Cheguei a casa e disse: Olha, vê lá aqui este relatório e tal. O pai disse: se calhar faz sentido, gestão de recursos humanos. Está bem, eu estava naquela a saber, é preciso fazer Exato, um curso, vou fazer um curso e exato. pronto, sabes? Não fazia ideia do que é que seria. Mais uma vez, o meu pai fez uma pesquisa de todos os cursos que existiam em Portugal na Uhum. área de gestão de recursos humanos. E apareceu um curso que se chamava Relações Humanas e Comunicação no Trabalho. Uau. O Eu título de facto é achei, apelativo. Uhum. quando eu vi Relações Humanas, disse: isto deve ser giro. Comunicação, também deve ser giro. Trabalho, ok, também pode ser giro. E comecei a ver que tinha uma série de disciplinas da área de psicologia. Isto era uma coisa que eu sabia,
que adorava psicologia, mas Hum. eu achava que ia para o desemprego se fosse fazer psicologia. Impressionante, sim, sim, sim. As taxas de empregabilidade eram baixas, os números todos. Ouve-se tanta coisa e depois nós metemos isso na Exatamente, cabeça, não é? É exatamente, impressionante. Isso é exatamente. uma das coisas que é engraçado que eu tento desconstruir desde o início com eles, Também eu hoje, não e com é? adultos, vê tu. Sim, exatamente. Sim, porque depois deles passam aos filhos, não é? Pronto. Sim, Mas sim, é sim. esta ideia que eu lhes digo assim: se vocês gostarem de algo, se isso vos motivar, esqueçam taxas, esqueçam se aquilo paga, Claro, se não paga, se não... claro. porque vocês aí vão brilhar. E portanto vão ser Exatamente, os melhores, independentemente do que é que se passa à volta, não é? exatamente. Agora, se eu vou para uma coisa só porque ali dá dinheiro, ou porque supostamente ali eu tenho emprego, mas eu não gosto, eu não vou ser desses que vai ter o emprego e que vai ganhar bem. Uhum, Porque tudo tem a ver com a maneira como eu me entrego àquilo que eu faço. Isso é que faz a diferença, claro, não é? claro. É isso mesmo, Inês, é isso mesmo. Não só tem a ver com o gostar, o seres apaixonado, o teres real interesse pela temática em Exatamente. si, e pelas atividades, porque podes ter interesse na temática e depois o dia a dia da atividade Exato, não ser, não exato. te ser interessante, portanto, Engraçado. Isso é outra coisa que eu o lhes digo. dia a Olha, dia é vocês vão importante. procurar pessoas que já fazem isso Exatamente, é isso mesmo. e tentem saber como é que é o dia a dia dessas pessoas. Uhum. E Porque se uma coisa é a imaginam ou não a teoria, fazer aquilo no dia a dia, não é? exatamente. Porque uma coisa é a teoria ou a própria faculdade, não é? Uhum. E depois a prática é completamente diferente. Uhum. Muitas das vezes, e nós Repara, também passamos por isso, não é? Pelo menos a minha sim. faculdade também foi uma coisa, e depois quando cheguei à prática, meu Deus, o que é isto? É um clássico. A maioria Não das é? pessoas sai e quando, a não ser, pá, a malta mais de engenharia e tal, ultimamente tenho tido alguns clientes Uhum. de engenharia e esses já têm muita prática, Sim, sim, ainda que sim, depois sim. seja diferente no terreno, não é? Mas Sim, já é tem uma assim. série de Eu, por prática. exemplo, a mim o que me Mas a grande safou é que eu maioria da comecei a malta, trabalhar no segundo ano e, portanto, eu sabia para o que é pois, que ia, não é? Mas a pois. maior parte das pessoas não o faz e, portanto, Uhum, não tem esse contacto com o sim. que é a realidade, Claro. não Olha, é? precisamente por causa disso, Hum. é essa ideia de, pá, será que eu vou gostar ou não gostar? O que é que eu fiz? Então, decidi ir fazer esse curso para a Leiria. Havia uma coisa que eu achava interessante também, que é, havia uma grande amiga minha em Leiria a estudar, eu pensei, vou já viver com ela, Boa. portanto, fazia o método porreiro, não é? Tipo, ok, vou fazer este curso, não sei bem se é isto, mas olha, já estava naquela de fazer um curso superior e pronto, e depois logo vejo o que é que eu quero fazer da vida. Gostei bastante do curso, curiosamente. E durante o curso tinha várias vertentes. Entretanto, eu apanhei a transição para Bolonha, Ah, sim, ok. o que foi muito interessante por alguns aspectos, porque eu pude, o curso foi reestruturado, e eu pude escolher as disciplinas que eu queria fazer. Ok, ok, boa. Então, tudo o que eu achava mais giro, eu fui lá e escolhi, e isso é uma grande, grande vantagem. Hoje em dia há um curso, Inês, eu não sei se tu tens conhecimento, em Hum. Lisboa, que é um curso em que tu escolhes as disciplinas que tu queres de todos os outros cursos. Sim, sim, sim. Ah, Estás a é? ver? Não sabia. Eu agora não me lembro exatamente qual é o nome, acho que é qualquer coisa, cultura e não sei quê, já não me lembro, mas eu depois posso te Está dizer bem, isso e está tu bem. E colocas na partilhamos aqui descrição. também. Sim, 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 sim. exatamente. Boa. Mas parece uma coisa genial para quem não sabe exatamente o que é que quer, mas epá, quer fazer um curso superior, porque essa também é outra, não é? A Sim, necessidade de se fazer ou não um curso superior é todo um tema. Mas exato. pronto. Mas se Sim, tiverem essa sim, sim, intenção de sim, querer sim, sim. fazer, epá, é muito inteligente. Nós podemos ir experimentar várias coisas dentro do curso, não é? Até Maria para João, nós nesse vermos o aspecto que é estamos que. muito atrasados em relação a isso, não Pois, vale a pena, não é? sim, Porque lá fora, já há muitos anos, mesmo sim, muitos anos, tu é que és responsável por construir a tua própria exatamente. licenciatura e aquilo que tu queres fazer ou não. Não Pois. tem nada a ver com aquilo. Assim, eu lembro-me que eu fui para Erasmus para a Alemanha em Hum, 99, penso que foi isso, ok? O meu primeiro impacto foi de horror, hum. porque não me diziam o que é que eu tinha que fazer. E eu, Pois. como é que é isto? Mas eu não estou habituada a isto. Mas quer dizer, eu chego lá, é não sei o que no primeiro semestre, não sei o que no segundo semestre, e agora não tenho ninguém que me diz o que é que eu Uhum. faço. Primeiro é o pânico, não é? Porque nós não Pois, estamos habituados a ser responsabilizados. sim. Por outro lado, epá, que espetáculo! Eu podia escolher de qualquer faculdade. Eu nem sequer estava só Uhum. adstrita àquela. Eu podia Ok, ir para que onde eu bom. quisesse. Agora, a responsabilidade era minha, porque eu chegava lá, agora já deve ser tudo informatizado, na altura era uma folhinha A4, num Hum. corredor enorme,
assim numa parede, em que havia várias, e tu assinavas, punhas lá o teu Ok, nome. E portanto tu ok. ias ou não ias, o problema era teu, percebes? Completamente teu. A responsabilidade é Uhum. total. E eu agora, com esta distância, noto que bom que isso foi, Pois, pois é. percebes? Do tu aprenderes a gerir, de não, eu já nem sequer vou reclamar daquele professor ou daquela disciplina, porque fui eu que Uhum. escolhi. A opção foi minha. Exato. Enquanto que cá ainda há muito esta ideia de "Epá, a universidade é horrível, os professores são péssimos, eu detesto não sei o quê, só estou aqui porque não sei o que mais. Uhum. Epá, parem de culpar os outros e olhem para a vossa própria responsabilidade e Pois. assumam aquilo que querem, não é? Só que o próprio sistema, mas isto lá está da escola desde a primária até à faculdade, Uhum. está toda muito baseada no está aqui, esta é a solução, toma lá e olha, desenrasca-te, não Pois. é? Não nos deixam E pensar, não nos depois deixam entras no escolher. mercado de trabalho e tens um choque de realidade brutal, Completamente, completamente. não é? Tipo, Percebes? então, mas Portanto, afinal isso já agora já estar não a fazem acontecer em estagiário. Lisboa, imagina, com 24 anos de diferença, Uhum. não é? Sim, Quando isto é o que se faz lá fora, tu podes ir pois. a vários cursos, fazer por créditos, podes não sei. Cá não. Uhum. Cá não tens que ter uma base, tens que ter uma não sei o quê para depois aceder a outra. Para... Uhum. Pá, quer dizer, vamos lá abrir um bocadinho os horizontes. E é como tu dizes, a pessoa pode experimentar, pode ir ver o que é que sente, o que é que gosta. Eu acho que isto seria tão Experimentação útil, não é algo era? que eu trabalho com todos os meus clientes que fazem coaching de realização profissional, porque é essencial. E a base, a primeira coisa é a mudança de mindset, porque a malta não vem com essa ideia de, mas o quê? Eu vou experimentar fazer. Não, eu tenho que fazer um curso primeiro e fazer não sei o quê, não, e só depois. Não, não, pá, vai lá. Para que é que tu vais investir? Pá, 10 mil euros em informação, se ainda não sabes se vais gostar ou não daquilo, experimenta e vê como é que vai brincar àquilo. Exato, e não tem Tenta mal brincar um nenhum. bocadinho primeiro. Que a Sim, exatamente. verdade, e eu dou conta nos miúdos que eu tenho, não têm maturidade, muitas das vezes, sequer, para Uhum. escolher. Claro, Não claro. tem. E nós também não tínhamos, verdade seja Sim, dita. sim, Era-nos imposto, sim, lá está, era o que tu dizes, o dinheiro é que fazer um curso superior, lá o exato. resto, Sim. não é? E E repara, portanto, na temos muito essa verdade, pressão. eu até fui uma grande felizarda, porque, quer dizer, Sim, nunca ninguém me disse tens de fazer, tens de sim, estudar, mas eu gosto de estudar e eu gosto, e portanto era uma coisa que eu queria que acontecesse. Mas olha, estava-te a dizer, então o que é que eu fiz na licenciatura? Durante a licenciatura, decidi, no verão, entre um ano e o outro, ir fazendo estágios das várias áreas de saídas profissionais que o curso tinha. Porque havia uma vertente grande para recursos humanos, depois havia uma vertente grande para comunicação mais organizacional. O curso passou a chamar-se depois Relações Humanas e Comunicação Organizacional, na ok. reestruturação. Okay? Sim, sim, E havia também alguma malta que ia para marketing. E eu pensei, ok, deixa-me experimentar estas várias áreas para ver o que é que eu gosto ou o que é que eu não gosto, não é? E então fui tendo um cheirinho aqui e ali. E percebi logo de caras que aquilo que me entusiasmava na área de recursos humanos era a parte da satisfação, da motivação, e que em Portugal era algo que não era muito trabalhado. Ou se sim, era trabalhado nas grandes empresas. E eu pensei, sim, pá, sim. deixa-me baixar as expectativas. E portanto, para eu ir para recursos humanos, para estar a fazer processamento salarial todos os meses, não é a minha cena, não quero, não me apetece, não. Portanto, tirei Exato. logo de parte os recursos humanos, Sim, sabes? sim. E pensei, ok, vamos tentar aqui uma vertente mais de comunicação e tal. E quando eu terminei a licenciatura, acabei por terminar com uma nota muito boa e consegui uma bolsa de mérito para fazer mestrado em Lisboa, e por isso é que vim para Lisboa, não é? Regressei, na verdade, já tinha vindo com Exato, exato. 17 aninhos e depois vim depois de fazer a licenciatura em Leiria. Vim fazer um mestrado em comunicação estratégica, com o qual não me identifiquei minimamente, e que nem sequer finalizei depois. E queria muito começar a trabalhar o mais cedo possível, porque tinha uma ânsia enorme de trabalhar e de ser útil e de ganhar o Sim, meu sim, sim, dinheiro sim. e essas coisas, não é? Uhum. É curioso porque hoje eu vejo que há muito uma postura contrária na maioria dos jovens, que é pá, deixa-me estar a estudar mais um Sim, sim, bocado sim, e a sim, curtir sim, mais um sim, sim. bocado. E eu tinha Sim. uma coisa de quero mais rapidamente ser independente e ter as minhas coisas e pronto, exato. Algumas Igual. pessoas são assim. É igual, é igual. E às vezes pensa, opá, podia ter aproveitado muito mais. Pois, exato, também é um facto, é um facto. É o que eu te digo, às vezes, bolas, eu a começar a trabalhar no segundo ano da faculdade, aquilo era Hum, aulas de manhã,
Hum. almoçava no carro, no caminho, ia trabalhar à tarde para fazer os Yeah. trabalhos da faculdade à noite. Então Pois. era, eu penso, para que é que foi isto tudo ao mesmo tempo, Uhum. sabes? Percebo. Esta, Mas garantidamente deu-te uma série de skills, por epá, exemplo, de gestão de espetáculo. tempo, não é? Sim, Porque sim, sim, repara, para sim. conseguir gerir isso tudo, conseguiste aprender aí uma data de estratégias, E a eventualmente. prática, eu acho que é isso que nós às vezes sentimos falta nos cursos e que eu acho que era Sim, muito importante. É pois. pôr as mãos na massa, é perceber Sim, como é que sim, aquilo sim. depois se transcreve para a realidade, não Uhum. é? Não, Sim, não sim, ser sim. só teoria. Eu é engraçado que ainda agora a minha sobrinha está a fazer um mestrado em psicologia clínica. Uhum. E ela adorou o curso e tudo isso. Mas depois ela diz-me: tá bem, mas e agora? Porque agora ela está a adorar, está a fazer o estágio em Santa Maria. E então ela dizia-me: mas é que isto não tem nada a ver. E eu às vezes nem sei o que é que eu hei de fazer. Eu sei a Uhum. teoria, mas e agora? Não é? E portanto Pois. falta essa instrumentalização nos Uhum. cursos. Eu pelo menos Sim. sinto muito isso. Ainda falta, já não deveria ser, mas ainda falta muito isso. Não Sim, quer é? dizer, a proposta com o Bolonha, não é? É Era essa. precisamente, se por um lado aquilo que nós estávamos a falar da responsabilização é dar mais responsabilização aos alunos, portanto, daquilo que eu soube na altura, não é? Porque lá está, eu apanhei a reestruturação, a ideia era que a avaliação, por exemplo, passasse muito mais por trabalhos individuais ou trabalhos de grupo e não Sim, tanto só por exames e por frequências, não é? Por um lado. E por outro lado, supostamente dar um bocadinho mais de prática. Se calhar sim. na prática, faz a redundância, Exato. não estará a acontecer exatamente, não sei. Também não estou muito por dentro porque não acompanho assim jovens, não é? Eu acompanho mais Uhum. adultos Sim, que sim, estão sim, sim, insatisfeitos sim, sim. profissionalmente. Mas então, fiz a licenciatura, vim para Lisboa fazer mestrado, comecei a trabalhar na altura a gerir, olha, uma startup que era na altura de uma plataforma de educação online, Que giro, a sério? muito antes da pandemia, portanto, numa altura em que a malta ainda não estava para aí virada, não é? Sim, sim, sim. E, e comecei a gerir o projeto, portanto, fui contratada para gerir o projeto, para contratar professores, para produzir conteúdos, para trabalhar na Uau. plataforma online, não sei o Uhum. quê. E, e depois, epá, não gostava daquilo que fazia, minimamente. E contextualizando, estávamos em 2008, salvo erro, pico da Uhum. crise, desemprego máximo em Portugal, Sim, sim, sim. e eu senti um, pá, um conjunto de emoções assim ambivalentes. Porque por um lado, eu odiava aquilo que fazia, não gostava do sítio onde estava, não gostava do ambiente, não gostava das tarefas que estava a fazer, sentia-me inútil, sentia que podia estar a fazer muito mais, Sim. sabes? E que não estava, pronto, E não há era a tanta minha gente cena. assim, não é, Maria João? Exato, Infelizmente, há exato. tanta gente assim. Mas por outro lado, sentia que, pá, não sejas ingrata porque há Claro. imensa gente, a maioria dos meus colegas estavam desempregados. E aqueles que Sim, estavam a trabalhar estavam tipo na caixa de supermercado porque não tinham emprego na área, estás a ver? sim, Pensei, sim. pá, não sejas parva, tens Exato. é que ficar feliz, mas não estava feliz, não estava Sim, sim, feliz, sim. não Pois é? também há muito isso, não é? Essa pressão de Sim. tens que te contentar com o que tens, Exatamente. não E isso eu é? vejo hoje muito, muitas vezes, muitas vezes, muitas Sim, vezes. sim, sim, E, sim. portanto, tive infeliz durante uma série de tempo. A determinada altura pensei: olha, um clichê, fui à Ásia, fui Exato. fazer uma viagem à Ásia, e quando estava lá, talvez inspirada pelo budismo que paira no ar, não é? Decidi, ok, tenho que, das duas uma, ou eu saio mesmo, porque eu andava a tentar, a fazer candidaturas, a ir a entrevistas e não sei o quê, e não consegui outro trabalho, a verdade era essa. E portanto eu decidi, ou saio, ou assumo e aceito aquilo, porque não quero Uhum. continuar mais nesta luta interna. Então o que é que eu pensei? Criei um plano, decidi, vou estudar outra vez, vou desenvolver aqui algumas áreas que eu acho que podem ser coisas que eu gosto, e quando terminar este processo de estudo, aí sim volto então a procurar trabalho. Portanto, fui Ok. algo estratega aqui neste Uhum. processo. Sim, sim. Mas olha que Um, nem toda a gente também tem essa capacidade, porque hum, fica tão presa na sim, situação que estão a viver que nem uhum, conseguem arranjar estratégias sim, para percebo. sair dela. De certeza Yeah, que é isso yeah, que te surge a maior parte das sim, vezes, sim. não é? Ou então, quem
Isto também pode ser uma ratoeira, Inês, que é, vou estudar e estudo mais e depois estudo mais e depois estudo mais e depois estudo sim. mais e depois estudo mais e nunca estou preparado para aquilo que eu acho que poderia satisfazer-me. E isso acontece muito hoje em dia, sim, sem dúvida, não é? E eu vejo até pelas minhas alunas, Exatamente. não é? Que entretanto já fizeram 10 cursos diferentes dentro da área e que ainda não estão a atuar porque não se sentem Exatamente, preparadas. exatamente. Eu só penso o que é que falta, não é? Exato. Portanto, a primeira coisa que eu lhes digo é exatamente isso. Vocês têm tudo para começar amanhã. Pois. Tudo. O que falta, Inês, é, na verdade não é o que falta, é o que acontece. É uma coisa que é natural, que é humana, que é o medo de falhar. Exato. É Sim. tão simples quanto isto, não é? E é realmente apavorante, não é? Porque nós Claro que queremos ser sim. bons, não queremos ser maus, não é? Claro, Nenhum de claro que nós sim. quer ser mau ou mais ou menos, queremos ser bons. E porque ainda está muito culturalmente instituído que a falha é algo negativo, Sim. não E é? depois há a questão de lidar com o julgamento, porque na verdade, inconscientemente, o que é que acontece? É que quando nós recebemos críticas, à partida negativas, não é? E o negativo é um significado que nós atribuímos, que a crítica em si é isenta, não é? Portanto, Exato. o significado que nós podemos dar é que é positivo ou negativo, mas pronto, quando nos sentimos julgados, há inerentemente assim uma ativação no nosso cérebro que faz com que de alguma forma achemos que estamos a ser menos amados, Sim, sim. que é uma necessidade básica de todos nós, não é? Sermos Claro, amados, claro, claro. pertencermos, não é? Sim, E sim. portanto há como se fosse uma âncora entre uma coisa e outra no nosso Uhum. cérebro, não é? Ou pelo menos no cérebro de grande parte das pessoas. Felizmente, hoje em dia há muitas pessoas que já trabalham isto e Sim, desconstroem, sim, tentam separar uma coisa da sim. outra, não é? Pronto. Ahm, Até porque, no fundo, mas, Maria João, só aqui também, sim. continuando o teu raciocínio, no fundo, quando nós temos medo do julgamento dos outros, Uhum. é julgamento nosso que está aqui em causa, como é óbvio, não Sim, é? sim, Ou seja, também, é porque também. eu me sinto insegura, é porque eu Uhum. não sei lidar com essas ditas críticas, Uhum. não Sim, é? É porque ressoa em mim, porque se não o fizesse, podem dizer o que quiserem, que eu estou nas tintas e vou à uhum. minha vida. Portanto, tem Sim. muito a ver o impacto que os outros, lá está, com o medo que os outros vão dizer, vão Uhum. pensar, às vezes até os pais, não é? Então agora vou Uhum. mudar de profissão, o que é que vão pensar de mim, o que é que, pronto, Certo. não é? Mas no fundo isto só ressoa, só tem impacto porque eu me sinto insegura e porque eu não sei lidar com isso. Portanto, Uhum. este olhar para nós e sabermos nos tratar e nutrir é que Uhum. nos vai permitir depois gerir estas situações que elas vão Sim. continuar a acontecer. Olha, há uma palavra que eu acho que é chave neste processo, que é gentileza. Autogentileza, Sim. sabes? Nós tendemos a ser muito pouco gentis connosco próprios. Uhum. E Que quando giro, eu digo muito falamos. uma coisa aos meus miúdos que é, nós somos os nossos piores inimigos normalmente. Sim. Somos os nossos maiores críticos, estamos sempre a Uhum. criticar, a achar que não estamos Uhum. bem, que a roupa não sei o quê, então Sim, e a as meninas, não é? boicotar-nos, não é? Sempre a sabotar-nos. Portanto, nós somos os primeiros a colocar-nos exatamente nessa posição. Portanto, Uhum. depois estamos ali, corpo às armas, não é? Uhum. Porque nos colocamos nessa posição, Mas de repara facto. numa coisa, isso biologicamente acontece para nos protegermos, não é? Claro, claro que sim, claro que Porque sim. o medo, e tudo isto parte de medo, é uma emoção básica que tem essa função, proteger-nos, não é? Portanto, Exatamente, sim, sim. consciente ou inconscientemente, o que está a acontecer cá dentro é deixa-me resguardar de uma situação que aparentemente poderá ser perigosa, não Claro, é? Ah, o principal trabalho, diria, o que eu faço com os meus clientes, mais do que claro que há um trabalho prático de identificação de gostos, de interesses, claro. principalmente para as pessoas que não fazem ideia do que é que querem fazer, não é? Inês, há imensa gente, sei lá, com 30, 40, 50 anos, que viveram uma vida toda insatisfeitas profissionalmente e não sabem o que é que as poderia satisfazer, Sim, sim, não sim, é? sim. E E é depois uma há angústia pessoas que estavam terrível. muito satisfeitas e que mudam completamente. Sim, sim. Também há Mas isso. sabes o que é que acontece? Eu não sei se foi o teu caso, suspeito que sim. Mas eu hoje recebo uma parte dos meus clientes, não são a maioria, mas uma parte dos meus clientes, principalmente mulheres, são pessoas que até gostam daquilo que fazem, mas que foram mães e que querem mudar o seu estilo de vida.
querem ter tempo para estar com os seus filhos, ou seja, de repente aquele acontecimento muda as prioridades, muda aquilo que mais valoriza, não é? A hierarquia de valores, e sim. portanto agora a minha prioridade, aquilo que eu mais quero é poder estar com o meu filho, viver com ele, apreciar os momentos, e não quero que, apesar de eu gostar muito do meu trabalho, eu não quero passar até às 9 da noite e não poder adormecer o meu filho, ou não poder ir para a escola. É engraçado, por acaso a mim foi assim um processo um bocadinho diferente, porque a minha pesquisa nunca foi para mudar de profissão. Isso nem estava sequer em equação, porque lá está, eu Ok. estava bem, Sim. estava super bem, não é? Tinha o meu ateliê, aquilo funcionava super bem, tinha as pessoas a trabalhar para mim, excelente, tinha o trabalho, lá está, estava-me a queixar do quê? Fazia os Hum. meus horários, ia buscá-las quando eu pudesse, sem stress nenhum. Uhum. Portanto, eu até conseguia fazer essa gestão, eu deixava as pessoas a trabalhar, à 4 da tarde, eu vou buscar as minhas filhas à escola, Uhum. sem... Portanto, eu até conseguia mais do que consigo agora, vou ser sincera. Ok. Por enquanto, lá chegarás. Exato, exatamente. Mas foi muito nesta busca de eu quero ser melhor mãe, eu quero ter mais conhecimento. Eu adoro aprender também, tu sabes, né? Eu, para Mas, mim, ó também estava Inês, sempre a aprender, portanto, foi um bocadinho diferente. a motivação é a mesma. É a Eu mesma? quero Claro ser que sim, melhor mãe, claro que não sim, é? claro que Eu sim. quero. A tal prioridade mudou, sem dúvida. Exatamente, exatamente. A motivação é a mesma. Tu, se calhar, conseguias conciliar e ter algum tempo, ainda assim querias ser melhor mãe. Há muita gente que não tem essa Pois não, possibilidade, não pois é? E não. depois começa a ficar muito insatisfeita, mesmo gostando daquilo que faz, mesmo sentindo que é muito boa, mesmo ganhando um bom ordenado, começa a ficar profundamente insatisfeita porque há uma colisão. Aquilo, Sim, outra coisa que é importantíssima na sua vida, não está a ser priorizada. Então, sim. algumas, não são a maioria, mas algumas clientes que eu tenho vêm nessa busca de, pá, eu tenho que encontrar aqui uma outra forma de trabalhar, seja nesta área ou noutra qualquer, porque a prioridade neste momento, aquilo que eu quero é estar com os meus filhos grande parte do tempo, ou pelo menos uma parte do tempo. Às vezes não é grande, é só poder estar com eles, sabes? Sim, 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 Porque, sim. pá, verdade seja dita, a sociedade não está muito, o meio empresarial, não é? Não está muito Não está, preparado de para que todo. tu possas ser, pá, uma businesswoman e ser uma Não, mãe não, não. porreira Ainda ao há mesmo tempo, muito, não ainda há é? muito É esta ideia de difícil. que é uma coisa ou outra. Ainda Uhum. não se A agrega. escolha, não é? Ainda tem que se Pois. escolher, que não faz muito. Já começa a haver alguns exemplos de empresas que realmente investem nesse tipo de situações e que apoiam e que tudo isso, Uhum. mas ainda estamos longe, sem dúvida, ainda estamos Sim, muito longe desse caminho. sim, Ainda não é um I, não é? exato. Não Mas é? eu acho que estamos a dar passos, estamos a dar Sim, passos. sim, Se sim, calhar sim, temos sem é que dúvida. repensar algumas coisas, não é? Mas pronto, olha, mas estava-te a dizer, porque, bem, esta coisa do meu percurso profissional, houve muita coisa a acontecer aqui, não é? Mas vou tentar encurtar. Então, começo a trabalhar nessa área, decido fazer uma pós-graduação na altura, uma pós-graduação em Marketing Management. Adorei, porque das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é estudar. Hoje tenho essa clareza, na altura eu não Uhum, tinha. Portanto, tenho uhum. mesmo muita satisfação ao estudar. Hoje eu garanto que tenho tempo para estudar ao longo da minha semana, É porque igual. senão eu não estaria satisfeita. Portanto, Uhum, preciso de estudar. E fiquei super feliz e isso impactou na minha satisfação profissional também, porque claro. estava a ter momentos de grande satisfação cá fora e isso influencia profissionalmente, da mesma forma que a minha satisfação profissional influencia o resto da minha vida, ou a minha Exatamente. insatisfação profissional também influencia muito o resto da minha vida, nomeadamente enquanto mãe, enquanto pai. Quando eu estou insatisfeita profissionalmente, Exatamente. é muito, muito comum chegar a casa e descarregar nos filhos. Claro, claro. É o que mais me Nos filhos, dizem. no marido, Sim, 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 é o que mais me dizem, é que eu não tenho tempo, quer dizer, eu chego, eu estou exausta, eu não quero saber de trabalhos de casa, eu já não aguento mais as rotinas, já não... Quando o problema não está aí, Pois, não é? pois. Está exatamente em levar um dia inteiro em que me sinto, se calhar, Exato. em que não estou reconhecida, que não é? Que não me sinto Uhum. sequer merecedora daquilo, que não... Portanto, é uma insatisfação total com uma parte da vida que vai impactar em todas as outras áreas. Por isso é que eu acredito muito que este equilíbrio, este bem-estar, é de Uhum. todas as esferas da vida Sim, e não olhar só para uma, não é? exatamente, Nós não temos exatamente. interruptores, não andamos Sim, aqui. Havia sim. muito antes essa Ainda que ideia. também seja verdade, Inês, que nós não temos que estar com 100% de satisfação em todas as áreas. Isso é, Claro que é não. difícil, é muito Não, não. difícil. Isso é um Ah, caminho, não, não, claro, não claro. é? E Exatamente.
e há um dinamismo que acontece ao longo da Exatamente. vida, não é? Claro que Há sim. alturas em que as minhas relações pessoais estão mais satisfatórias e as minhas finanças estão menos, e há alturas Sim, em sim, que sim, claro. pronto, vão acontecendo e nós temos é que ir dançando com os estímulos da vida Uhum. e lembrando-nos que é importante para nós, tendo prazer, e isto é um ponto-chave, eu acho. É uma das coisas que eu trabalho logo inicialmente com os meus clientes, independentemente de virem com um propósito mais profissional ou mais pessoal, é todos os dias terem momentos de prazer. Isso faz tanta Uhum. diferença. Pá, e às vezes é aquele copo de café a olhar para o Sim, sol, sim, sim. Não é preciso ou ser nada do outro mundo, sim. ou Exato. epá, a conversa que eu tive com o meu amigo, ou epá, coisas, mas terem prazer, não é? E terem Sim. conscientemente momentos de prazer, não é? Era isso que Isso, eu tinha a dizer, porque às vezes as pessoas até têm esses momentos, mas não têm consciência, consciência sim. deles. Ser algo Exatamente. mindful, não é? Estar Sim, a viver aquele sim. momento e dar, pá, isto está mesmo bom, agora neste momento está a ser mesmo fixe. O que nos desperta gratidão, não é? Exatamente. A gratidão ativa, porque há vários tipos de gratidão, Uhum, uhum. não é? Assim, rapidamente, podemos falar em gratidão automática, gratidão passiva e gratidão ativa. A gratidão automática é aquilo, é a boa educação, é quando nós dizemos Exato. obrigado, pegaram na porta e eu digo obrigado, mas não estou efetivamente super agradecida, não é? Exato. Pronto, isso é uma gratidão automática. É o dizer, Uhum. utilizando a palavra como mais uma. A gratidão passiva é quando vivenciamos efetivamente gratidão, quando nos sentimos agradecidos, mas por um determinado acontecimento externo, sei lá, pá, fui aumentada, pá, fogo, me obrigada Uhum. mesmo. Ou o meu filho fez-me um desenho e deu-me uma coisa, senti mesmo grata por aquele momento, não é? Mas é uma gratidão, é vivenciada, mas é passivamente. Aconteceu alguma coisa e depois eu Sim, senti-me grata por causa disso. exatamente. A gratidão ativa pode ser vivenciada de uma série de formas, mas implica eu parar, né, para, com um exercício, seja ele de que forma for, pensar pelo que é que eu me sinto grata, identificar coisas, né, e vivenciar esse sentimento, essa emoção de Sim, gratidão. sim, sim, sim. Ok? Aquele exercício básico das três coisas boas do Por dia exemplo, é um é clássico. algo, exatamente, que Exatamente. está mais do que provado cientificamente, não é? Exato. Portanto, também não somos aqui nós a achar que isto é Não, bom, não, é não, não, giro, não. Há está uma grande provado evidência cientificamente muito, científica, sim, bastante, dos fizeram, benefícios que sim, isto pode trazer em exatamente. termos de saúde. Portanto, não é só O que algo acontece, emocional, não é? Inês, é que há ativações do nosso córtex pré-frontal e as mesmas áreas que são estimuladas um, em situações de bem-estar, até de prazer máximo sexual, são ativadas com Exatamente. exercícios de gratidão. E, Sim, sim, portanto, é sim. algo que bioquimicamente altera o nosso organismo e que nos põe Sim, num sim. estado muito mais satisfatório. E, portanto, já não sei porque é que fomos parar à gratidão. Nós estávamos Olha, eu no sei que a gente prazer, já foi nos falando, momentos de falando, falando. consciência, prazer em consciência. Exatamente. Exatamente, Vamos exatamente. então aqui tentar também fechar aqui um Bora, bocadinho, sim, porque assim, isto dava para 3 ou 4 conversas, né, no claro. mínimo. Mas pronto, porque a gente vai Malta que gosta de divagando. conversar sobre assuntos interessantes, pronto. Pronto, e vamos divagando e vamos pegando Claro, aqui outras coisas. claro. Mas pronto, então vou-te pedir aqui também, Força. assim, só para fecharmos aqui um bocadinho também do teu percurso, para também não ficar assim aberto, Tá não bem. é? Sim. Conta-me só. Então, rapidamente. Então, tentando ser sucinta. Faço esta pós-graduação em Marketing Management, dou o passo seguinte, que é vou ao LinkedIn, vejo que empresas é que me interessam, faço candidaturas espontâneas, mas, tipo 3 ou 4, estás a ver? Fui muito, muito seletiva. O que é que eu pensei? Se eu gosto, já tinha percebido que gosto de fazer várias coisas e que me cansava rapidamente. Hoje em dia eu sei que sou multipotencial, Uhum. que é algo que a maioria das pessoas em Portugal desconhecem em termos de conceito e que eu recomendo quem estiver a ouvir este episódio para investigar o que é a multipotencialidade, porque muitos de nós e provavelmente alguns dos seus filhos podem ser Sim, multipotenciais e podem viver grandes insatisfações devido à sua sim. multipotencialidade e é importante percebermos como gerir a multipotencialidade, ok? E quais os Uhum. benefícios até dessa multipotencialidade. Portanto, nessa altura eu já tinha percebido que Eu vou não pesquisar. sabia. Ok, eu posso te enviar também algumas informações, tipo Boa. TED Talks e artigos, e tu Ah, podes é? quiseres Ok, pôr na ok. descrição.
Boa, É obrigada. realmente, eu sou assim uma ativista pela multipotencialidade, não é pela multipotencialidade, pela a informação da Sim, multipotencialidade. Pá, não tens noção a quantidade de clientes já me apareceram super insatisfeitos e que eu de repente digo, não, isto é um multipotencial. E quando eles vão ler sobre e eu lhes explico, cai assim uma ficha de, afinal sim. não estou estragado, sabes? Sim, Afinal sim, eu não sim. sou Depois as estranho. pessoas acham muito, que também é o que me dizem, é que eu nunca estou satisfeita com nada, estou sempre a saltar de uma Exatamente. coisa É para um a outra. clássico da multipotencialidade, E, sim. portanto, parece que estão sempre a falhar. Porque o pega Exatamente. e o larga, não é? E E vai mais, criando e a ser essa ideia. julgados constantemente pelo exterior. Tipo, Exatamente, estamos afinal o que é que tu és? exatamente. Afinal o que é que tu queres? Não sabes o que é que és da vida e tal, não Sim, é? sim, 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 Pronto. sim. Mas então, já estamos a desviar outra vez. Espera, vá, focando. Mas essa temos que voltar depois outro dia, sim. Está bem. Pá, se quiseres Ok, fazemos um episódio só sobre multipotencialidade, terei todo o ok. gosto. Está Boa, bem? boa, Fica já obrigada. aqui Uhum. a ideia. Então, uma das empresas eu decidi que queria trabalhar em contexto de agência, porque pensei eu, pá, vou ter clientes diferentes, vou ter projetos diferentes e assim vou estar entusiasmada com as novidades que aparecerem. Depois percebi que não é bem assim que acontece, mas pronto. Então, uma das agências chamou-me, e fiquei. E pá, os 3 primeiros meses estava no auge, tipo, uau! O que é que eu decidi fazer? Uma coisa interessante que talvez seja importante eu referir aqui, porque muitas pessoas não se lembram desta hipótese. Hum, Quando eu fui à entrevista, a pessoa que depois veio a ser minha chefe, diz-me que uma das coisas que tinham percebido era que os colaboradores eram muito mais felizes quando fizessem mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E eu pensei, isto é para giro. mim. Sim. Ela disse-me, e por isso nós estamos a convidar as pessoas que estão a entrar a trabalhar connosco em part-time e não a full-time. Eu disse, perfeito. Bom. Falei com a empresa onde eu estava e eu percebi que aquilo que eu estava a fazer conseguia fazer em menos tempo. Pedi redução de horário, fiquei de manhã a fazer 5 horas numa empresa, 5 horas noutra. Trabalhava mais horas, mas era uma coisa que eu gostava, portanto, tudo Exato. bem. E, portanto, tinha 2 part-times. Do ponto de vista financeiro, até foi interessante porque eu pude renegociar o meu valor hora na empresa Claro. anterior. Portanto, eles acabavam por me pagar menos, mas eu ganhava mais à hora, não é? Sim, sim. E tive um ordenado porreiro no outro lado também, e, portanto, acabei por ter Uhum. 2 trabalhos diferentes durante alguns anos. E, passado 3 meses, insatisfação novamente. Pensei, porra, então. Olha, não sei se posso dizer, já disse. Pronto. Já está. Depois um pi por cima, sim. Exato. Disse, como é que é possível? Então eu andei aqui para estudar e tal, decidi fazer este plano todo, passei para o outro sítio e agora estou insatisfeita outra vez. O que é que eu fiz? Finalmente fui fazer terapia. E Sim, tudo mudou. Comecei, pá, numa escavação tremenda, não é? Olhar para sim, dentro, sim, sim. muitas coisas que foram trabalhadas, e curiosamente, a determinada altura, passado, sei lá, um ano de fazer terapia, a minha terapeuta, en passant, fala-me de um curso que ela tinha feito, chamado Técnicas e Teorias das Psicoterapias Corporais. Eu disse, isso deve ser muito giro, pelo nome, não é? Sim. E ela disse, olha, era um curso muito interessante para tu fazeres numa perspectiva vivencial, porque é um curso super vivencial. Ok. Eu disse, é? Ok, cheguei a casa nesse dia, fui ler e disse, eu vou fazer isto, não é? Inscrevi-me no curso, era um curso de 4 anos, para terapeutas, mas também para quem não quisesse ser terapeuta e quisesse apenas explorar, portanto, de uma forma vivencial. Claro, quis aprender conceitos, claro, quis, mas Claro. tinhas muitos, muitos exercícios práticos. Portanto, estamos a falar de psicologia corporal, que Uhum. é algo que traz o corpo para a terapia, não é? Sim. Portanto, eu não fui com uma perspectiva de ser terapeuta, fui com uma perspectiva de desenvolvimento, não é? De Tipo a minha. autoconhecimento. Ok. Exato, exatamente. Aqui pega. E o que é que aconteceu? Aconteceu que no curso havia uma ferramenta específica que nós aprendíamos, que era um tipo de massagem chamado massagem integrativa. É uma Uhum. massagem fundamentada na psicologia, onde trabalhamos a parte emocional também no corpo, ok? E quando nós tínhamos que treinar uns nos outros, não é? E eu comecei a receber um feedback incrível dos colegas e dos professores, das professoras, que eram mulheres, dizia que eu tinha imenso jeito, não sei o quê. E eu tenho um traço narcísico e adoro que as pessoas me digam coisas boas, não é? Quem Quer não dizer, gosta, quem não gosta, mas tudo certo, bem. certo, pronto, gosto muito. E aconteceu uma coisa muito gira, Inês, que foi no Natal,
a agência onde eu estava decide no dia anterior ao jantar de Natal dizer amanhã toda a gente tem que fazer troca de presentes, mas não podemos comprar nada, tem que ser alguma coisa que nós tenhamos ou que nós façamos. E eu pensei, o que é que eu agora vou desenrascar? Tenho 2 trabalhos, ainda estudo, onde é que eu me vou? Pronto. O que é que eu me lembrei? Dar uma Fiz um massagem. voucher de massagem. Exatamente. E aquilo foi muito engraçado, porque, pá, e foi se calhar um momento muito transformador na minha vida, porque quando sai aquele voucher, ninguém na empresa sabia que eu fazia massagens, não é? Toda a gente ficou tipo, eu também quero, eu também quero, eu também quero, e nesse momento marcámos, reservámos uma sala de reuniões durante um dia, para um dia eu levar uma marquesa e fazer massagens àquela malta toda. Estás a ver? Pronto. Foi Muito muito bom. gira a experiência, muito gira. E o que é que aconteceu? Os meus colegas começaram a querer fazer massagens comigo e a querer pagar-me. Eu disse, pá, isto é estranho para mim, não é? Eu era marketeer, na Claro, altura claro. trabalhava na área de marketing, tinha 2 trabalhos, tipo, não quero só brincar a isto, não é? Mas começou a acontecer isso e Mas isso é começaram a tão giro, falar. Maria João, porque há tanta Sim, coisa que vem de hobbies ou sim, de sim. interesses assim Sim, 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 paralelos, não sim, é? sim. Sim. Exatamente. E que não damos o devido valor, lá está, não damos o devido valor. Sim. E Uhum. muitas vezes há até uma ideia de isto não dá para ganhar dinheiro, Sim. ou sabes, Sim, há muito sim, essa sim, sim, crença sim, que, sim, que sim, sim. boicota aqui o processo. Completamente, sim. Mas então comecei a ter pessoas a querer fazer massagens comigo Sim, e eu a querer sim. dar resposta àquilo, porque quer dizer, mais uma vez, eu gostava que me falassem bem de mim, não é? Então pronto. Olha, e a determinada altura comecei a gostar tanto daquilo que pensei, não, eu quero levar isto a sério. E decidi fazer Uhum. mais formação na área. E em 2015, portanto, em 2013 eu começo a fazer massagens Uhum. um bocadinho. Em 2015, final de 2014, decido criar uma marca, o Sente Ateliê de Massagem, na Certo, altura. certo. Foi assim que a Um, gente se conheceu. Pois, sim. E depois, portanto, crio essa marca, começo a trabalhar em vários sítios, tive em 5 espaços, na altura enquanto terapeuta psicocorporal. E depois, mais tarde, abro o Centro Cowork Terapêutico, não é? Uhum. E, e pronto, e depois. E neste caminho todo, fui estudando sempre, não é? Eu adoro estudar, e a determinada altura decidi fazer uma coisa chamada um curso nos Estados Unidos, no IIN, que é de Sim, Health Coaching sim. na área da saúde. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar em coaching, mas eu achei que era interessante todo o programa do curso para a minha atividade profissional, não é? Para servir melhor os meus pacientes. E foi aí que eu tomei contacto com o coaching e eu disse: "Epá, isto é a minha cena. Eu adoro esta abordagem mais prática, mas estás a ver? Então, a partir Uhum. daí, fiz mais formações em coaching, em, sei lá, neuroestratégia, inteligência emocional, o que tu Sim. queiras, não é? Lá está, adoro estudar, tenho que me Uhum. travar e pôr um teto Exato. mensal, porque senão estouro o orçamento Eu todo sei como é que em é, eu sei como é que formação. é. E pronto, depois, a determinada altura, comecei a ser coach, não é? E comecei numa determinada fase a dirigir-me mais para a parte profissional, por um lado, Uhum. porque eram os clientes, tinha muitos clientes, se calhar pela minha história de vida, pelas minhas Sim, sim, transições claro. profissionais, traziam essas temáticas, e por outro lado, eu comecei a perceber que eram as sessões que eu mais gostava. O E máximo. portanto comecei-me a posicionar mais, e depois fiz, obviamente, formação em coaching de carreira e coaching de Sim, propósito sim, de vida e tal, claro. e Ah. pronto, e hoje é a E área que eu me portanto, dedico mais. onde é que tu não vais parar, não é? Portanto, Opá, isto sei daqui a lá. um ano a gente não sabe. Para, olha, eu vou-te dizer uma coisa que eu digo aos meus clientes. Há muitas formas de trabalhar comigo individualmente, em termos de pagamento, e uma das formas é poder adquirir um bloco de 4 sessões. Uhum. E eu digo-lhes sempre: este bloco tem validade de 3 meses, por 2 razões. Uma, para gerar comprometimento no processo, para que a Claro, pessoa não se claro. arraste aqui durante não sei quanto tempo, porque isso, pá, é gastarmos dinheiro e Sim, tempo, não não vale vale a a pena. pena, sim. E outra é porque, quer dizer, de hoje para amanhã eu posso querer ir mudar outra vez de vida e, sei lá, ir apanhar cocos para a Tailândia. Portanto, eu não posso estar comprometida com ninguém a muito longo prazo, porque eu posso Muito mudar de vida bom, outra vez. Portanto, não muito sei. bom, E estou exatamente. tranquila com isso, sabes, Inês? Acho que Sim, isso foi uma das coisas que me trouxe mais liberdade. Esta ideia de nós não temos que ser uma coisa só e não temos que ser a mesma coisa para o resto da vida. Somos sim, muitas sim, coisas. sim, Então, sim, há sim, que sim, sim, abraçar sim, aquilo que nos apetece sim, ser e que nos dá sim. prazer a cada E eu momento. acho que isso é uma mensagem fortíssima para os jovens de hoje, porque nós não sabemos o futuro, não sabemos que profissões é que vai haver ou deixa de haver,
está-se sempre a criar coisas novas, a surgirem Uhum, situações novas, e uhum. eu acredito que o mais importante hoje em dia, de facto, é dar-lhes ferramentas, é terem essa flexibilidade e essa aceitação de que as coisas estão sempre a mudar e que eles também precisam de Sim, acompanhar. E, portanto, acho que é muito mais por aí do que, lá está, ser o senhor doutor ou o senhor engenheiro, ou seja o que for. Isso já nem na nossa altura fazia muito sentido, hoje em dia, então, é completamente verdade. obsoleto, não é? Olha, E só para permitirem-se terminarmos, experimentar, Inês, e sim, permitirem-se experimentar, sim. não é? Sem Queria-te só ter peso. pedir Desculpa, um diz. último comentário, que é Então. o que é que tu dirias a alguém, não é? Que conselho é que tu deixavas? Uhum, E a nossa conversa até acabou muito mais para ir para este lado dos jovens, não é? sim, Da experimentação e tudo isto. O que é que tu dirias a um jovem que está para iniciar ou se calhar escolher o seu percurso? Qual é que ok. seria assim o teu conselho? Olha, há aqui dois pontos. Seria escolher o seu percurso de curso, não é? Ou já tenho um curso e quero ir trabalhar, porque são momentos diferentes. Uhum. O que é que tu gostarias De curso, de, se calhar, de de curso? curso. Ok, De para escolher curso. curso, não é? É. Ok, olha, uma coisa é aquilo que tu disseste há pouco, é se já tiverem alguns interesses, que já tiverem alguma consciência de coisas que gostem de fazer, pá, primeiro esquecerem a coisa do que é que me vai dar dinheiro ou não. Pronto, Exato. isso é taxativo. Tipo, não vão por aí porque há muitas formas de fazer dinheiro. Então hoje, pá, com a Assim, internet, há imensas formas de fazer dinheiro. Portanto, não coloquem nesta fase de vida isso como uma um prioridade, não é? fator Sim. de um critério para a escolha de nada, ok? Esse é um ponto. Portanto, se já souberem alguns dos seus interesses, gostos, do que é que lhes dá prazer, esse é um bom barómetro, ok? Uhum. Tentarem pensar e se calhar até pedirem ajuda aos pais ou outras pessoas, bater bolas, não é? Conversar sobre que profissões existirão mais do que cursos, que profissões é que existirão associadas a estes interesses meus, Exatamente, ok? Que exatamente. profissões é que existirão? E depois tentarem conversar com pessoas que façam essas atividades. Boa. Ok. Conversar efetivamente, para perceber, pá, se puderem ir um bocadinho mais longe, que é acompanharem um dia de trabalho dessa pessoa, então aí é Sim, perfeito, é o ideal sabes? mesmo. É ok, Uhum. eu não sei, se calhar eu até queria ser contabilista, mas não sei. Então, olha, vai falar com um contabilista e diz: Olha, posso ir passar um dia contigo para ver como é que é o teu dia? Porque esta parte do contexto profissional impacta imenso na nossa satisfação e insatisfação. Ok? Exatamente, exatamente. Pronto. Portanto, eu acho que se não tiverem ideia nenhuma de quais são os interesses e os gostos, pensarem, ok, o que é que eu passo imenso tempo a fazer e nem me apetece comer, nem dou conta do tempo Sim. passar? Ou que temas é que eu gosto mesmo de conversar? Ou que tipo de programas é que eu gosto de ver? Ou de séries é que eu gosto de ver? Quando estou Ou em que... flow, né? Exatamente, o conceito aqui é esse, é o flow. Exatamente. Então, tentarem ir por aí, tentarem perceber o que é que gostam ou não. Pá, e se sozinhos não conseguirem, então aí procurarem uma Claro. ajuda profissional. Uhum. E hoje em dia há Há tanta várias coisa. abordagens Sim, sim. para ajudar os jovens e a maioria dos pais não sabe disto, ok? E não é, quando eu digo ajuda profissional, não é na base do teste psicotécnico ou teste psicológico, Sim, 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 é sim. de investigação, numa lógica de mentoria, de coaching, Sim, sem dúvida. especializados nestas fases e nestes objetivos de identificação de percurso. Uhum. Tenho uma série de contactos e tu também, não é? Portanto, é importante quando Sim, um jovem se sente realmente perdido, pá, é apavorador, não é? sim. E então Para todos, para os pais e para ele. Exatamente, Não exatamente. é? Portanto, uma ajuda profissional pode fazer muita Boa, diferença e pode tornar boa. tudo muito mais leve. Que bom. Maria João, nós tínhamos aqui muito mais temas para falar, não é? Nós continuávamos aqui Sim. na conversa, mas de certeza que vamos voltar, porque Hum. deixaste-me aqui o bichinho com várias coisas que eu fui Ok, apontando. ok. Está Boa. bem? Podemos Mas fazer quero só um ter... podcast com um monte de episódios de cada. Exatamente, exatamente, dava perfeitamente. Sim. Olha, agradeço-te muito, foi muito bom estar aqui à tua conversa, e acredito que também vai ser muito útil, portanto, deixem os vossos comentários, dúvidas, eu e a Maria João estamos aqui à disposição para também Uhum. conversarmos convosco, e teremos todo o gosto em também em partilhar, não é? Mais informação e algo Sim. mais, portanto, contem connosco. Muito, muito Boa. obrigada. Obrigado, eu. Gostei muito, Inês. Obrigada. Portanto, já sabem, contem connosco aqui nas nossas Dream Talks.
Foi mais um episódio, desta vez com a Maria João Tarouca. Espero que gostem e tragam aqui as vossas partilhas. Obrigada.